Bem-vindos ao curso Arte como Estratégia de Superação da Deficiência, Desafios e Perspectivas. O curso é da minha autoria, eu sou João Vicente Ganzaroli de Oliveira, e da minha colega, a professora Regina Faustino. O curso, como o nome diz, gravita em torno de dois fenômenos, a arte e a deficiência. A deficiência, como sabemos, atinge hoje 1 bilhão de pessoas, o que significa 1/7 da humanidade. A deficiência sempre existiu entre nós, é um fenômeno recente. Como é isso? A deficiência sempre existiu, não apenas no âmbito humano, mas no âmbito da própria vida. Ela sempre existiu entre os vegetais, entre os animais, entre os seres mais rudimentares, das formas de vida mais primitivas, sempre lá estava ela. Pode-se dizer que a deficiência é gêmea da própria vida. Assim como um ser vivo pode nascer deficiente, ele pode tornar-se deficiente. A deficiência, como o nome diz, é, em princípio, um déficit, é algo que falta, é um defeito, algo que a pessoa deveria ter e não tem. O ser vivo, enfim, mas no nosso caso o curso dirige-se mais especificamente à espécie humana. É, por exemplo, a pessoa a quem falta a visão, a pessoa que não tem um braço, a pessoa que tem uma inteligência baixa. A deficiência, de modo geral, se divide em 3 categorias. A deficiência motora, são problemas relativos à mobilidade, é a falta de um braço, é a paralisia das pernas, tetraplegia e assim por diante. A deficiência sensorial, que atinge principalmente os olhos, a cegueira, os ouvidos, a surdez e assim por diante também. Ou a deficiência mental, que é a mais difícil porque justamente se refere à inteligência. E o cérebro humano é o sistema mais complexo que existe em todo o universo e o mais difícil de ser estudado. Nós sabemos pouquíssimo sobre ele. Ciências como a psicologia e a psiquiatria estão engatinhando se comparadas, por exemplo, com a ortopedia. Pois bem, a deficiência em regra é um déficit, mas ela pode também ser um acréscimo, em algumas situações, um acréscimo indesejável. No caso do camelo, a corcova é desejável, ela faz parte das perfeições do camelo. No ser humano, não. Ela é um acréscimo indesejável, ela entra no perímetro da deficiência. 2 temas importantíssimos quando o assunto é deficiência são a integração social e a inclusão social. Aparentemente, esses termos são sinônimos, mas na prática não são. Na verdade, diferem, eles se complementam. Na integração social, é a pessoa deficiente que se esforça para se integrar à sociedade. Então, é o cego que aprende a andar com a bengala, que aprende a se movimentar sozinho, é a pessoa surda que aprende a usar um aparelho para surdez, é uma pessoa paraplégica que aprende a manejar a cadeira de rodas e assim por diante. É a pessoa que se adapta, que se integra a uma sociedade com parâmetros, procedimentos já existentes. Na inclusão social é o contrário. É a sociedade que se esforça para se adaptar à pessoa deficiente. Nesse contexto, o da inclusão social, estão as rampas adaptadas para pessoas com cadeira de rodas, ônibus também com esse tipo de adaptação, programas escolares inclusivos. Vê-se, portanto, que a integração social tem uma correspondência bionívoca com a inclusão social. São fenômenos que se complementam. Um precisa acontecer juntamente com o outro. Quando vemos um cego caminhando sozinho com uma bengala, nós devemos parar o que estamos fazendo e aplaudir. Esse aprendizado pode levar meses, anos ou até uma vida inteira. O cego que sai às ruas com a sua bengala é um vencedor. Nós temos sempre que considerar que boa parte dos deficientes está lá onde nós não vemos, estão em suas casas, reclusos, com medo de sair à rua, muitas vezes
explorados por suas famílias, às vezes até prisioneiros acorrentados, como acontece, por exemplo, na Indonésia. Lembremos-nos de Albertina dos Santos do Brasil, uma das pioneiras da educação especial no nosso país. Ela costumava considerar a arte como um vetor privilegiado de inclusão e de integração social. Em que sentido isso deve ocorrer? A pessoa deficiente que queira aprender um ramo da arte, por exemplo, quer aprender a pintar com a boca porque não dispõe das mãos para praticar a pintura. Então, ela precisa se integrar, ela precisa aprender as técnicas de pintura com a boca. Existe instrução para isso, existem cursos para isso, existe uma instituição, nós falaremos dela ao longo do curso, toda ela voltada para esse aprendizado e para esse profissionalismo, inclusive. Então, ao aprender a pintar com a boca, a pessoa deficiente se integra, mas a sociedade precisa estar disposta a incluí-la também, precisa estar disposta a ver suas pinturas, a adquirir suas pinturas e a divulgar suas pinturas. É o caso, mantendo o mesmo exemplo, dos cartões de Natal feitos por esses pintores e distribuídos pelo mundo inteiro, são cartões da Unicef. É um tema ao qual nós retornaremos. Um fato fundamental: todo e qualquer projeto social de inclusão ou de integração precisa ter por base a regra de ouro: tratar o outro como queremos ser tratados e não tratar o outro como não queremos ser tratados. No caso da pessoa deficiente que pratica a arte, nós estamos diante de uma pessoa vencedora em dois aspectos. Vencedora da deficiência, superou a deficiência, superou os obstáculos que ela traz consigo e venceu também as dificuldades inerentes à arte. Sendo assim, reitero minhas boas-vindas a todos vocês e vamos à nossa primeira aula. Muito obrigado.